E já estamos no ar, minha gente, em mais um Elga e Você, o nosso programa que sempre é feito com muito carinho. Nós adoramos estar juntinho de vocês, de segunda a sexta, aqui às 21h30. O nosso programa de hoje, como sempre, feito com muito carinho e com o apoio desses nossos parceiros que eu adoro agradecer. Precito Atacado da Cerveja, Vida Diagnóstico e Saúde e Oncolog, clínica humanizada em tratamento de câncer, que nos apoia e nos faz estar aqui firmes e fortes, passando informações para vocês. Deem uma olhadinha nesse programa de hoje que tá especial. Você vai fazer uma massinha. Agora só enrolar. Isso, já foi. Isso. Agora tá só assim. Isso. No meio da mãozinha, assim. No meio da mão. 2 horas depois. Quem sabe, né? Não tem jeito. E olha que eu tentei com todas as minhas forças. De verdade. E na sequência tem um bate-papo alto nível, sensacional. Recebemos o doutor Bruno Ehringer, que é oncologista lá da Oncolog, e nos trouxe aí informações muito pertinentes, espiritualizadas, conectadas com o nosso emocional sobre o câncer. As pessoas que conseguem nos ouvir, aderir às modificações de vida, às modificações de hábitos sociais, de hábitos espirituais e a inter-relação familiar, com certeza elas vão estar melhores depois de passar por isso. Pode ter fé, pode. Inclusive ter fé é uma palavra que eu adoro, tenha fé. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, mais um quadro que a gente ama, minha gente, gosto bom. E ao lado de quem eu estou? Naide, maravilhosa, retornando ao nosso programa. E a gente fica muito feliz, foi um sucesso a sua entrevista, saber da sua história. E eu quero te agradecer aqui de primeira mão por você ter aceitado estar novamente aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente, é um prazer enorme. E agora vocês entenderam o nome, né? Cozinha da Naide. É literalmente na minha cozinha mesmo. Então, estou te recebendo dentro da minha casa e no núcleo da minha cozinha. Então, prazer enorme, justifica o nome, Cozinha da Naide. A Naide, a primeira vez que esteve em nosso programa, além de contar toda a sua trajetória, que é maravilhosa, que nos inspira muito, você falou sobre essa sua nova fase, que nasceu na pandemia, né? Na pandemia. Na pandemia. Na pandemia, você sabe? Aquelas coisas que a gente já fazia, eu já fazia, e o André daí saiu lá do Rustic, e em casa, e com a pandemia, cozinha, olha aí, tal, sinalizou. Falei, André, você tem muitos contatos, meu filho. Vamos colocar? Colocou na mídia, colocou no Insta e aconteceu. Nasceu a Cozinha da Naide. Nasceu a Cozinha da Naide, exatamente, nasceu a Cozinha da Naide. Mas é uma tradição, né? Eu já gostava, eu já fazia, na verdade, já fazia alguns eventos, algumas coisas, né, assim, bem focadas, específicas, né, para amigos ou mesmo pessoas que eu não conhecia, mas que indicava tal. Mas Cozinha da Naide do dia a dia, porque a gente vende aqui todos os dias, a gente entrega, porque o delivery, né, quando fechou tudo, delivery, daí nós trabalhamos pra caramba, muito, 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 e o André que faz as entregas, então, loucura, mas valeu, é gostoso, é prazeroso, fazer o que gosta é bom, né? Com toda certeza, e é muito gostoso, minha gente, eu já recebi um mimo da Naide lá na minha casa. Hoje você vai aprender a fazer. Gente, eu não vai cozinho. Pôr a mão na massa, por isso, sabe o que eu sou tão boazinha? Que eu vou fazer com você, ó, você vai fazer um que não precisa cozinhar, nós vamos fazer o quibe cru, que é o grande segredo que está na carne, que o meu açougueiro é maravilhoso, ele limpa, que tem que deixar... Esse é o grande segredo do quibe cru, gente. A carne muito limpa. Olha só, sentir, já, sabe? atenção aqui, hein? Que a Naide já está dando a primeira dica.
carne limpíssima, ou patinho ou coxão mole, muito limpo, tem que tirar aquelas, sabe, não pode ficar aqueles nervinhos, gordurinha, nada, ela tem que ser limpa, uma carne limpa. Como ela é crua, para você sentir a maciez da carne junto com o trigo do quibe, para você não encontrar, sabe, aquele, é ruim, às vezes você vai... Tira o brilho, né? Tira o brilho, então é o segredinho. Porque, olha, vamos ver que vou mostrar aqui para ele, porque, olha, você vê, ela tá vermelhinha e outra coisa. Muito vermelhinha, Naide. Eu me impressionei da hora que eu olhei, eu falei, tem algo diferente. Porque ela tá bem limpinha e outra coisa, se trabalhar com ela gelada, ela tem que estar muito geladinha, entendeu? E até a temperatura das mãos, depois eu vou colocar uma aguinha gelada aqui, pra gente pôr a mãozinha aqui para não interferir, e ela tem que ser gelada, o quibe cru também tá geladinho, a gente pode até hidratar um pouquinho, mas como ela tá geladinha, então é o grande segredo. Você vai ver o sabor dele, é diferente. Eu provei, eu sei que vai ser maravilhoso, estou assim em uma expectativa, gente, que eu tenho certeza que vocês sabem. Mas, Naide, a cozinha árabe é algo que encanta muita gente. Você realmente tem que ter uma tradição, um conhecimento para fazer essa execução, né? Pois é isso mesmo. E como o meu falecido companheiro, o Elias, ele árabe e gostava muito da comida, então eu tive que aprender, tive que ter todos os truques para poder agradá-lo. Isso que é amor, hein? Você viu? E aí era assim, era engraçado, que primeiro passava por ele, né? E as irmãs dele também fazem, elas não cozinham, mas elas apreciam muito, e a Mary, que é uma querida, a irmã dele, e ela tinha uns segredinhos legais, por exemplo, a coalhada, a partir do segredinho dela de montar, porque a coalhada, quando a coalhada seca, um dos segredos importantes, é a temperatura do leite na hora de você vai colocar a coalhada para o primeiro processo, que é fazer coalhada, né? Então, a gente tem uma iscazinha, você coloca ali, mas é a temperatura do leite. Se passou, menos não adianta, mais vai desandar, é exata. Fez aquela, fica maravilhosa. Tem um restaurante em Cuiabá que ele compra a minha coalhada fresca para colocar no restaurante. É mais fácil, né? Essa fácil. Coalhada é maravilhosa, sabe como faz. E é engraçado que é só a experiência que mostra isso. É verdade. E é o dia a dia mesmo, é o fazer que eu gostoso. Você vai aprendendo, você vai... E toda a cozinha, daí você vai dando a sua carinha também, né? A sua identidade. Então, isso é legal. Verdade. Sempre tem seu DNA ali. Isso, que tem a receita tradicional e a gente sempre coloca alguma coisa. Acho que esse também é um segredinho. A pitadinha da gente, sabe? Sim. Que fala quando come, aquele lá é alguma coisa diferente. Por exemplo, é uma coisa que você morre de rir. Isso aqui, você recebeu lá, isso aqui, ó, é o melaço de romã. Só que esse aqui... Eu recebi, sim. Só que esse aqui, o pessoal pede a receita. Esse eu não dou. Minha gente, vocês viram aí, tem segredos assim, inviolados aqui. Lembra que eu falei que o meu genro falou que ia deixar em testamento? É verdade. Mas então, são esses segredinhos gostosos que eu acho que faz parte, né? É um mimo, é um carinho para o cliente também, né? Naide, que maravilhoso, né? É uma herança que o seu amado esposo deixou para você. É algo assim emocionante. Emocionante. Cada vez que eu, faço, estou sempre lembrando dele, porque ele tá aqui junto, né? Fazia parte da nossa vida e aqui ele continuou de alguma forma, né? Sim. E olha, a cozinha árabe é sensacional, mas realmente tem que saber fazer. Tem que saber fazer, é uma cozinha delicada, você precisa... É bem interessante. Por exemplo, a coalhada tem aquele processo de dois dias para fazer. Por exemplo, é muito cuidado. É muito cuidado. Aqui, depois vou pegar ela para você, tá fresquinha, fiz tudo para você hoje. Isso aqui é para nós fazermos o charutinho. Eu já deixei temperado, até porque para facilitar, eu sei que televisão a gente precisa de tempo, mas aqui ela tá, olha, tem limão, tem cebola, alho, tomate, azeite. E aí, então, e o arroz, a quantidade, eu vou colocar para você, que também as pessoas reclamam às vezes que vão comer charutinho, e tem muito arroz, não tem a carne, não, tem que ser dosado. Então, o que eu faço? Eu coloco a carne aqui e na hora do preparo eu coloco o arroz por cima. Então, vai ficar aquele arroz na medida certa da carne e do arroz. Então, e você vai fazer. Hoje eu tô sabendo, minha gente. Mão na massa. Olha isso aí, vocês registram esse momento, porque é muito difícil. Não sou assim de cozinha, não que eu não goste, mas, sabe, cada um tem seu dom, né, Naide?
Eu entendo, eu sei como é que é. Cada um tem Mas o seu hoje pelo menos você vai guardar de lembrança esse momento, que você vai ver que dá Momento pra maravilhoso. fazer. Você vai ver que legal que dá para fazer sim, é bem legal. Olha, a comida é fazer, né? Você realmente colocar a mão na massa, tem que fazer com amor. E você está aí nessa jornada. Tem quanto tempo já com a Cozinhas da Naide? Há quase 2 anos, né? Que é o tempo da pandemia já. Isso mesmo. E olha, e graças a Deus. Deixa eu te contar uma coisa muito legal. Esses dias o Andrés, nos pedidos, tudo, falou: mãe, olha um pedido e tal. E a moça falou: eu estou no Canadá. Estou pedindo aqui para você levar para minha mãe. A Andrés falou: Andrés, eu estou no Canadá, você não está entendendo. Eu estou no Canadá comprando para minha mãe em Cuiabá. Olha que só, maravilhoso. o que é bom, assim, a gente entender que hoje o digital nos leva muito mais longe. Incrível, né? Isso, então, é prazeroso e foi muito legal. A filha do Canadá pediu, a gente entregou para a mãe. E a confiança, né, Naide? A confiança, isso mesmo. Ela falou: Andrés, olha, eu confio muito na cozinha, a referência é muito boa, que foi a partir de um post de um amigo dela, amigo nosso em comum, amigo do Andrés, que ela viu, falou, e ele elogiou a cozinha, falou: Andrés, não resisto, tô com água na boca, preciso mandar, não posso, mas minha mãe. Então, eu acho que isso é legal, sabe? Isso é confortante, né? Você fala: nossa, realmente eu estou fazendo algo que está se propagando e que as pessoas estão amando, e é isso que a gente quer, né, Naide? É bem legal, é bem legal. E a gente já tem aquele cliente assim, liga o mesmo, a gente já sabe. Então, já tem muitos clientes assim, sabe? O de sempre, mais um pouquinho. Então, tá muito legal. Naide, o importante, assim, é que quando você faz com amor, você se dedica, você faz bem feito, porque quando o produto é bom, a resposta vem. Eu sempre falo. Então, assim, tudo fica mais fácil, né? Eu imagino que cada minuto que você está aqui nesse espaço, para você é extremamente prazeroso. É verdade, é muito gostoso. Naide, vamos dar aquela paradinha? Vamos sim. E a gente vai parar um pouquinho, chamar o intervalo, mas voltamos rapidinho. Estamos de volta aqui na cozinha da Naide mesmo, literalmente, né, Naide? Literalmente. Então, Aqui que sai todos os pratos maravilhosos. é daqui que sai, verdade. Olha, dá para vir aqui, a gente pode fazer alguns programas, porque dá para ensinar um montão de coisa. Eu já quero, já vamos sair aqui com a data marcada para o próximo, que eu tenho certeza que nossos telespectadores estão assim ansiosos para aprender um pouquinho mais da cozinha árabe com quem realmente entende. Então fica assim, daqui quando vocês puderem, vamos fazer um arroz marroquino. Vou ensinar essa moça, vai ficar craque em cozinha, gente. Você vai ver, ela vai pegar o gosto, Vocês viram aqui que a Naide já está com a luvinha. Eu vou colocar a minha, porque nós vamos realmente, efetivamente, colocar a mão na massa. Vamos contar para eles o processo, como é que vai ser o procedimento? Isso, então aqui, ó, deixei prontinho. Vamos começar pelo quibe cru, que a gente já pode montar lá o kit. Como eu disse, a carne tem que ser bem geladinha. Você vê que eu já porcionei, e uma coisa também importante, tem mais carne do que quibe, não é aquela coisa, você vai comer aquela coisa dura, só quibe, o trigo, né? Só trigo, não. Carne e trigo, não trigo e carne. Então, essa proporção. E você vai ver que ela tem quase já o tamanho que lá tem 200 gramas, naquela porcionado no kit, ela está aqui, ó. Quase já está aqui. Então a gente vai só acrescentar para dar maciez com azeite e uma outra coisa, e só com sal. Naide, porque você não tempera? Tem gente que já tempera tudo com hortelã. Não. Por isso que a gente manda o kit separado. Porque tem gente que não gosta, você não sabe o tempero. Daí coloca muita cebola, muito alho, fica o quibe completamente temperado já. Não. Nosso quibe, ele vai com azeite, salzinho, você vai ver. E só. E aí, na sua casa, a gente já manda o tempero. E lá a gente manda. E lá você põe do jeito que você quiser. Tá explicado, né, minha gente, o diferencial da cozinha da Naide, porque realmente tem pessoas que tempero é algo muito individual, é muito pessoal, né, Naide? Tem que respeitar. Tempero é uma coisa muito delicada. E a pessoa, eu não gosto. Você coloca da pimenta azul, não gosto. Eu coloco isso, não gosto.
Então você vai ver, ele fica muito gostoso com azeite com sal, já dá um sabor muito especial. Aí você vai colocar cebolinha, cebola, o hortelã, o limão, mas você faz aí do seu gosto, que é bem importante. Uma super opção, super diferencial, muito bem observado, viu, Naide? Então, nós vamos fazer, esse processo nós vamos colocar aqui, daí você colocar a luvinha, você vai pôr a mãozinha no gelo, para deixar a mão geladinha, e aí nós vamos porcionar e vamos fazer junto. E já vamos falar já do charutinho, porque daí já fica falando do charutinho, pode ser? Pode. Aí, então, aqui o charutinho que a gente vai fazer, a carne já está totalmente temperada, nós vamos colocar aqui, depois eu vou te ensinar a proporção para fazer, e o arroz também a gente vai colocar na hora. Olha as folhinhas todas separadas ali, bonitinho, que você vai ver, vira um presentinho, que é muito bem delicado para fazer, realmente parece que você está fazendo um presente, você vai ver, você vai adorar. Momento histórico, eu vou colocar A mão na massa. a mão na massa com a Naide Leal, então vou me preparar aqui, colocar minha luvinha, então aguardem aí. Você vê que não tem nada da carne. Esse que eu falo o segredo, ó, não tem aquele. Porque depois eu vou te ensinar, vou te falar o porquê disso, porque daí tem também os árabes, como é que eles fazem para limpar a carne? Eles colocam uma faca de serrinha na carne, vai passando e vai ficando nela, a sujeirinha na carne, entendeu? Na faca, a sujeira da carne, olha aí. E aí, agora você faz assim, tá excelente, você tá, aí, Olha, não tem nada a ver com dela. Não é hambúrguer. aqui ó, gente, não ri. Pronto, agora É muito amor. Agora você vai fazer assim, bem suave, uma bolinha, como se você estivesse fazendo uma... você vai fazer uma massinha, assim, uma bolinha. Agora só enrolar. Isso, já foi. Isso. Agora eu faço só assim. Isso. No meio da mãozinha, assim. No meio da mão. 2 horas depois. Quem sabe, né? Não tem jeito. E olha que eu tentei com todas as minhas forças. De verdade.
E aí, minha gente, eu levo jeito. Adorei. Eu acho que não, né, Naide? Não me engane. Não, olha. Não, foi no quibe, né? Teve aquele momentinho ali, mas depois ela acertou, perfeito. O importante é que ela deixou a textura correta. Para moldar lá, isso não importa. O importante é a textura, ela fez perfeito. E o charutinho, parabéns, hein? Me surpreendeu. Parabéns. Eu me surpreendi comigo. Muito bom, que bom. Tudo é prática, né, Naide? E olha aí, querer fazer bem feito. Então, é realmente uma experiência incrível. Muito obrigada, quero te agradecer. Eu não sou muito, tenho muita intimidade com a cozinha, mas tudo que faz alguém feliz é legal aprender, né? Gostou, né? E o charutinho não parece um presentinho? Imagina, se cada vez está presenteando alguém, né? Isso é bacana. Eu adorei você aqui na cozinha da Naide. Nós estamos aqui ao som, você viu ali do charutinho, você viu o segredo do prato. Então, falar aquele segredo, falar para as pessoas, o prato é para que ele não solte, né? Então ele fica como se fosse prensado, ele vai cozinhar prensado. E aí garante isso aqui. Olha só, maravilhoso, eu amei cada momento aqui na cozinha da Naide, você está de parabéns, você faz com amor e lógico, né, que as pessoas sentem isso quando recebem o cada prato que você faz, viu? Adorei mesmo, muito obrigada por me receber. Eu que adorei, a cozinha da Naide agradece bastante, estamos aqui à disposição, quando você quiser aprender mais, eu juro que eu te ensino todos os segredinhos que tem aqui a cozinha. Olha, gente, o próximo prato já vai sair marcado daqui. Pois é verdade. Um arroz marroquino maravilhoso. Aí, ela vai fazer sozinha, eu vou ficar só olhando. Olha! Juro, ela vai dar conta. Vamos ver? 5 dias depois eu tô aqui cozinhando. Mas a gente espera, nós temos paciência. Naide, muito obrigada de verdade. Olha, estar com você é um presente. Cada momento, sua energia é incrível. E eu me sinto honrada mesmo de estar aqui ao seu lado. Obrigada por me receber. Eu que fiquei muito feliz, está à disposição aqui a nossa cozinha para você, para o seu telespectador. Sempre é muito prazeroso recebê-la e legal, né? Você na minha casa e a gente entrou agora na casa das pessoas, né? Nós estamos lá. Isso é a magia da TV, isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Agora, logo, vamos passar para a parte gostosa. Agora nós vamos comer. Logo nós estamos de volta aqui na Cozinha da Naide. Ela vai ensinar um arroz marroquino. A gente vai sair daqui com a data marcada e eu conto pra vocês. Naide, obrigada, viu? Obrigada a você. Sucesso. E o Elgue Você de hoje continua, nós só estamos começando, tem muito mais vindo aí diretamente lá em nosso estúdio, a gente já volta. E fica aqui um pouquinho, porque agora chegou a melhor hora de nós realmente experimentarmos toda essa comida, que o cheiro aqui está assim maravilhoso. Vamos lá. E agora, em nosso programa Elgue e Você, vamos dar início a um bate-papo, a uma entrevista cheia de informação e com um assunto muito pertinente que nós estamos aqui quebrando paradigmas. Estamos recebendo o Dr. Bruno Ehringer, oncologista, que está aqui em nosso programa em um bate-papo muito sensacional hoje, né, doutor? Quebrando esse estigma em relação ao câncer. As pessoas têm medo de falar de câncer, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui conversar, sendo um papo sempre informal, mas trazendo informações, obviamente. Com toda certeza. O estigma, ele realmente ele é um estigma ruim, mas a gente tem que trazer
esse estigma ruim para algo de um estigma que traga atenção aos pacientes, para eles conseguirem se cuidar, se amar e curar, né? Esse que é a mensagem que eu trouxe, que é a oncologia e a minha área que tu cuida, quimioterapia, hormonioterapia, planejamento ou indicação cirúrgica de radioterapia, que isso tem cura, né? A gente nunca vem aqui para falar de quimioterapia, cair cabelo, não, mesmo porque já tem várias quimioterapias que nem cai cabelo. Olha que maravilha. E a doença, eu falo e repito, é uma doença que tem cura. E nas únicas 2 doenças que não são cirúrgicas, uma apendicite, uma pedra na vesícula, por exemplo, isso é cirúrgico, obviamente tem cura. Mas das doenças que não são cirúrgicas, as únicas 2 especialidades que têm cura é a oncologia, a outra é a infectologia, que a gente está vendo, Covid, tuberculose, pneumonias, tem cura. A oncologia também. As outras você não consegue, você controla, mas você convive com a doença o resto da vida. Sim, doutor, o senhor falou algo muito importante de quebrar esse estigma, porque as pessoas, elas têm tanto medo de falar a palavra, que ela também tem medo de ir até um oncologista, fazer um check-up, se tem uma desconfiança, ela tem medo, difícil ela tomar essa atitude, né? Ela fica com medo dessa atitude, com medo de diagnóstico. O medo não é só do paciente, o medo não é só da pessoa que está acometida pela enfermidade, né? Existe toda aquela situação social em volta dos familiares que também tem muito medo, é a falta de informação, às vezes associado antigamente, quando o início da oncologia, da quimioterapia, há 30, 40, 50 anos atrás, né? De forma muito ruim como surgiu, que aquilo trouxe esses estigmas negativos. Então a gente tem toda uma estratégia numa consulta que a gente aborda o grau de conhecimento do que o paciente e os familiares sabem, o grau de vontade que o paciente e os familiares querem, entendeu? E a gente, ao longo dessa relação médico-paciente e familiares, a gente vai construindo, desmistificando o diagnóstico e entregando as respostas que eles precisam. Às vezes não são boas, mas às vezes são ótimas. Vai entregando essas respostas conforme vai se maturando essa relação. A gente tem técnica que a gente estuda para poder perceber esse tipo de coisa, né? Nossa, doutor, essa abordagem aí é interessante, porque eu percebo que o senhor olha a situação assim muito pela questão psicológica também, né? Não só do paciente, quanto da família. Psicológica, emocional. Espiritual. Né? Existe toda uma estratégia. São pilares que fazem toda a diferença? Exatamente, né? Com certeza a diferença de uma abordagem especializada para falar de um assunto é fundamental. Justamente por causa desses pequenos detalhes que constroem o que, na verdade, influencia a qualidade de vida daquela família, daquele enfermo. Só quem já está passando por isso, ou já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Sim. Mas na hora que acontece, você acaba pecando por aquela coisa assim, nossa, eu deveria ter realmente conversado mais, ou ter me aberto mais com o meu familiar, alguma coisa assim. E a gente traz isso na consulta, né? A gente percebe algumas diferenças, indiferenças que ocorrem na relação entre familiares ali, e a gente também traz isso, traz à tona, não é só tratamento, não é só isso, não é só operar, não é só radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, a gente traz isso também para poder a coisa dar certo. E uma curiosidade que até você me lembrou, existe um trabalho que saiu há uns 2 anos em Toronto, lá no Canadá, que trouxe a seguinte questão: qualidade de vida das pessoas. Aí foi feito um grupo de controle, pessoas normais, pessoas que nunca passaram por situações de oncologia, e o grupo das pessoas que passaram por câncer e tratamentos. Esse grupo, obviamente, né, que foram pesquisados as pessoas que sobreviveram, câncer tem cura, lembrando, né? Isso! Foi visto que essas pessoas hoje, depois de terem passado por essa tempestade, elas têm um grau de felicidade maior do que a população em geral. Olha só! Porque, com certeza, foi essa abordagem, essa vivência, essa observação espiritual, emocional, tudo que acontece junto na hora de uma consulta, de um problema tão grave desse, a pessoa aprende
até enxergar a felicidade nas menores coisas que existem a todo momento e você não dá valor. É um renascimento, né, É um doutor? É uma renascimento. oportunidade de evolução, é um Exatamente. amadurecimento que a situação, o diagnóstico traz para a pessoa. Com certeza. É uma oportunidade. É uma oportunidade até de conviver melhor com si e com seus familiares, com as pessoas que você ama, desfazer problemas que às vezes existem. Então, as pessoas que superam essa situação, geralmente, em sua grande maioria, lógico que tem sempre, não é um total, o 100%. Eu chego a explicar esse problema, por que não é um total, mas a gente volta. Mas, assim, a grande maioria consegue esse amadurecimento, essa evolução. Há essa transformação na vida, poderia dizer assim, né, Sim, doutor? com certeza, né? Nem todo mundo, mas assim, as pessoas que conseguem nos ouvir, aderir às modificações de vida, às modificações de hábitos sociais, de hábitos espirituais e a inter-relação familiar, com certeza elas vão estar melhores depois de passar por isso. Pode ter fé, inclusive ter fé é uma palavra que eu adoro, tenha fé. Eu gosto que o senhor sempre fala em fé. Exatamente. E isso aí é muito interessante de ver um profissional de saúde que antes, assim, tinha uma questão um pouco, era mais científica, técnica, menos espiritual. Não vamos entrar na briga entre ciência que atualmente nós estamos vivendo, mas enfim, Sim. A ciência não quer dizer que ela tem que abrir mão da fé. Sim, Óbvio, eu também concordo com o senhor. E você percebe isso claramente naquelas pessoas que têm fé e conseguem verdadeiros milagres, né, nos seus resultados. Não que são... você pode conseguir comprovar que foram milagres, existia aquela chance boa de acontecer aquilo, mas você realmente, para aquele caso, você não esperava daquela forma, não vinha-se e acontece. Então a gente Eu acho que é a energia positiva que a pessoa com certeza desenvolve. Não é raro, eu tenho pacientes no consultório, no dia a dia, que os exames não mostram as melhores, infelizmente você vê piora progressiva, mas a energia positiva, a pessoa está lá plena. Entendeu? Sim. Então, como que eu vou falar para não ter fé? Né? Eu mesmo começo a acreditar que a única coisa que está funcionando ali é a pessoa tendo fé em tudo, fé em Deus, fé no que a gente está fazendo, fé. E eu também entrego isso aí, sabe? Se vai funcionando, por que eu não vou falar para não ter? Maravilhoso. Eu, na realidade, eu acredito que esses dois fatores aliados, né, a medicina e a fé, a energia positiva, operando ali, eu acho que as chances de uma cura... De um crescimento isso, saudável, são maiores. São maiores, né, doutor? Se você tem uma senhor, associação disso aí, isso. O sucesso ele é inevitável. A gente não sabe como que é o desfecho, mas o sucesso é inevitável. Sabe-se lá quais são os planos que você está descrito divinamente, mas é isso aí. Com certeza. Doutor, o senhor fala muito na importância da família. Eu vejo que o senhor sempre, não só o paciente, mas todo mundo que está vivendo aquela situação com o paciente, isso aí influencia diretamente também, né, doutor? Com certeza. A própria resposta, isso é uma coisa interessante que a gente repara, a própria resposta do paciente ao tratamento, isso... Leia-se de outra forma, a aderência com que você vai conseguir entregar a sua melhor arma contra a doença, aquela aderência ela é muito melhor se tem todo um conjunto social envolvido para a coisa acontecer sem toxicidades. Entregar uma receita de bolo, qualquer um sabe. Você olha lá, lê, olha, tem que dar tantos miligramas de tal remédio, você pega, prescreve e faz, mas aquilo nunca é o que o paciente está precisando. Nunca é daquele jeito. E aí você precisa individualizar para aqueles casos, e todo mundo precisa ser individualizado, o ser humano não é igual, é diferente. Único. E sim. Quando você tem o apoio da família, que você precisa individualizar, olha quantas vezes a gente precisa falar para o paciente, precisa vir todos os dias, e o paciente mora em cidades a 100, 200 quilômetros, aí você precisa individualizar, olha, então eu vou tentar te entregar um tratamento que não seja todo dia, mas eu preciso da ajuda da família para fazer assim, para fazer essa, e a coisa dá certo. Mais certo, obviamente, do que aqueles que tentam enfrentar isso de forma sozinhos. Quer dizer, o não envolvimento... o que eu falo assim, não, se você é sozinho, se você... Lógico, procure, cada um na sua situação, a gente né? consegue individualizar, né? Sim. Não estou falando que é necessário, mas assim, a gente tem uma facilidade muito Eu melhor. entendi.
Ótimo, nossa, adorei essa abordagem, doutor, porque é uma forma diferente de mostrar para as pessoas. A oncologia, ela está diferente. Está muito diferente, e o senhor traz isso assim mais claramente. A forma de o senhor ver tudo, e inclusive eu acredito que isso até na forma lá do tratamento em si deve ser diferenciado. Mas vamos segurar um pouquinho, a gente vai com certeza continuar esse bate-papo que está muito interessante, mas a gente vai dar aquela paradinha e voltamos rapidinho com mais Dr. Bruno Ehringer. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional. Não percam essa oportunidade de termos um profissional como o Dr. Bruno Ehringer aqui em nosso programa Eu e Você. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor, por o senhor estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é precioso, mas para fazer esse trabalho maravilhoso, que é passar informações para os nossos telespectadores sobre o câncer, que eu acho que a gente precisa falar mais sobre ele, para as pessoas se acostumarem, né? Eu acho que isso aí vai quebrando vai tirando esse bicho-papão, como eu falei no intervalo para o senhor. Com certeza. Se quiser convidar de novo, eu venho, sem problema. Mas com certeza, doutor, com certeza. Agora, voltando para a parte do câncer, de ter que falar sobre ele, as duas enfermidades que mais matam no mundo ainda é cardiovascular e depois vem o câncer, né? Sim. Interessante que alguns países desenvolvidos que já têm um grau de atenção primária à saúde, o controle de pressão, de diabetes, um programa de médico da família que funciona. Eu estou falando de países desenvolvidos. Sim, que tem aquela prevenção operando, né, doutor? Você já conseguiu ver a inversão dessa balança, né? O câncer matando mais. Não é porque o câncer vem piorando mais, é que essas pessoas vêm vivendo mais e morrendo menos de cardiovascular. A nossa biologia, a nossa natureza, quando você envelhece, realmente é acabar desenvolvendo algum erro genético, que não é hereditário, mas é um erro genético adquirido. Sim. E é o câncer, né? O câncer é um erro genético. É uma neoplasia maligna de origem genética por alteração em algum local ali dos mecanismos, ou do mecanismo de síntese, de proliferação das nossas células. Nós temos células que estão indo e vindo a todo momento, na saliva, no sangue, as células nascem, morrem, e aí você precisa proliferar. Ou é um erro na proliferação, ou um erro no mecanismo de defesa dessa proliferação, que aí a própria célula percebe: nossa, você está produzindo aqui de forma errada, eu preciso te eliminar, não era para ser assim. Aí você tem aquele sistema que vai ali e elimina aquela proliferação errada para poder deixar só a certa. E às vezes o erro está na forma de defesa e não na forma de proliferar. Entendi, doutor. Então, o senhor falou também algo interessante que eu queria compartilhar com os telespectadores, que o câncer, ele é mais uma questão ambiental? O que eu gosto de ser tão taxativo nessa palavra, ela não é 100% correta, né? Mas ela é 90% correta. A gente gosta de falar dessa forma porque as pessoas associam câncer com aquela doença genética hereditária, aquela que é herdada dos pais, dos avós. Tem um caso lá na família, as pessoas já ficam mais vigilantes, não preocupadas. Não que elas estejam erradas, né? Mas assim, esse termo, vamos arredondar, 5% dos tipos das neoplasias malignas, elas têm essa origem hereditária. Ou seja, a gente está falando de uma minoria. Sim. Né? O erro genético, ele acontece sim, eu falo de fatores ambientais, mas são os fatores ao longo da vida, o envelhecimento daquele DNA associado às exposições dos carcinógenos que a gente conhece. O cigarro não precisa nem comentar. Que né? Está ali operando em primeiro lugar, né, doutor? Mas o próprio envelhecimento já é um fator. Daquele material genético daquela pessoa já é um fator. Sim. Então, Quanto mais ficamos mais velhos, mais as chances. Mais as chances. A gente tem uma incidência, obviamente, de alguns tipos de tumores de forma mais jovem, né? Que são coisas estigmatizantes para todos nós, até para nós médicos. A gente não gosta de receber uma menina com diagnóstico de tumor de mama. Obviamente, a gente não gosta disso, mas acontece. O fator genético, ele existe, às vezes hereditário, né? Às vezes hereditário, é a minoria das vezes, mas realmente acaba sendo um erro genético que a gente tem que conseguir reverter esse problema daquele momento. Então, a gente tira assim, aquele peso que fica você ter
hábitos bons, você cuidar da fase da prevenção, é o que a gente realmente tem que estar, ter a responsabilidade, né, doutor? Ser o amor feliz, próprio com você, amor, ser feliz. Amor próprio, amor ser próprio. feliz, hábitos saudáveis servem para tudo, não serve só para câncer, serve para você viver bem e viver longevidade, né? Entendi. A questão dos exames de prevenção, esse sim é que a gente fala que é um ato de amor com o seu familiar e consigo próprio, né? Porque as diretrizes de prevenção, elas existem, apesar de elas serem controversas entre os tipos de especialistas. O mastologista fala uma coisa, a Sociedade de Cirurgia Oncológica fala outra, a Oncologia Clínica fala outra, mas todo mundo gira em torno, habitualmente, da mesma faixa etária, né? E sempre chama atenção para algum tipo de exame, né? Isso aí que a gente fala, o diagnóstico precoce, ele traz a chance de cura quase de 100%. Sim. Né? Voltamos à história do câncer tem cura. Né? Ele Sim. é exclusivo dessa população que prestou atenção, que fez o ato de amor, fez os exames na época correta, também não é para sair para fazendo exame de qualquer forma, de qualquer maneira, chegando Sim. parecendo que vai usar o seu plano de saúde igual no supermercado, Nossa, eu quero consumir verdade. isso. Não, jamais. Não é 3 desse jeito. vezes no semestre, né? Não é desse jeito. Mas assim, existem essas diretrizes, isso é algo que tem que ser levado em consideração. A gente está passando por uma pandemia. Sim. E as pessoas deixaram de fazer. E agora ficam o reflexo. preocupados em procurar em qualquer E não hospital, errado. qualquer laboratório. E não estão errados, né? Você tem pouquíssimos locais de selo free de Covid para você frequentar, não ter riscos e tal. Não está errado. Mas, eventualmente, você está deixando de procurar até esses locais mais adequados e preparados, né? Isso aí a gente fala, já está tendo reflexo no consultório, a gente já está recebendo o diagnóstico mais tardio, o tratamento muda, a chance de cura muda, tudo muda, não muda para melhor, né? O final, igual eu falei, assim, mesmo que a tempestade seja muito forte, o final você ainda consegue tomar um proveito positivo disso tudo. Mas assim, é muito melhor fazer o diagnóstico precoce, fazendo os exames na época correta e seguindo as orientações. Então, realmente, esse problema da pandemia trouxe aí o senhor já está observando que os diagnósticos já estão sendo tardios? O consultório mudou. Totalmente. Completamente. O consultório mudou. A gente conseguia antes ter uma incidência de tumores iniciais muito maiores do que tem agora, né? Sim. E aí a gente conversa um pouco, é óbvio, igual eu expliquei, as técnicas para você abordar isso, você não tem que ficar fazendo nenhum tipo de questionamento que traga peso na consciência, porque não fez isso, não fez aquilo, não, jamais. Tipo pra frente, é daqui pra frente. Positivo, numa curva Sim. Subindo, entendeu? Com certeza. Mas eventualmente até pela questão psicológica também, a pessoa já vem com aquela culpa, com aquele peso. Exatamente. Isso vai influenciar no tratamento. A primeira coisa que tem que tirar é a culpa de tudo e Sim. daqui pra frente agora nós vamos começar outra vida. Né? Com certeza. Então, importante falar que é daqui para frente, porém não pode esquecer né, da questão da prevenção, quem ainda tem tempo. Exatamente. Quem está aqui nos assistindo e tendo essa lição que o senhor está nos oportunizando agora. E curioso, não é só câncer, né? A parte cardiovascular também. Começou a ter uma mortalidade numa faixa etária um pouco mais baixa. Olha só. Foi falta, toda essa questão da prevenção também, né, toda doutor? A questão pandemia. Da pandemia, né, que aconteceu com isso. Sim. Doutor, você vai falar algo interessante? Eu não quero terminar essa entrevista sem voltar nesse assunto, eu lembrei dele agora. O senhor me falou da questão, lembra da evolução, da oportunidade que você tem após enfrentar uma situação como câncer, de melhora, de felicidade, de enxergar a vida de uma maneira diferente, não só a pessoa, como todo mundo que esteve envolvido nesse processo? Aí eu falei, doutor, a grande maioria, ela se transforma. O senhor falou, não é 100%, por algum motivo que eu ainda vou falar. O senhor lembra disso? Esse detalhe da transformação espiritual, ela é dependente, não é do profissional que está ali atendendo, né? Ela é dependente do próprio indivíduo, da própria pessoa que está ali com a doença, né? Com ou sem a ajuda da família. Então, esse crescimento e esse amadurecimento do que é a felicidade, a gente consegue dar dicas e dar diretrizes para você conseguir se modificar. O senhor direciona. Exatamente. É óbvio que se você estiver inserido num sistema onde você consegue um acompanhamento da psicóloga junto,
entendeu? Da assistente social nos casos de tumores de criança, graças a Deus eu não trato, mas você precisa do assistente social. Quando você tem uma equipe multidisciplinar em volta, a chance de você passar por isso tudo e ter uma experiência positiva, você chega para uma pessoa dessa depois de 5 anos que passou, fala assim, me explica agora, se você fosse dar uma nota positiva ou negativa ao que passou, do que era a sua vida antes, do que era a sua vida agora, se você tem todo esse contexto multidisciplinar e humanizado, a questão é positiva, por incrível que pareça, igual eu te falei da pesquisa que foi feita há uns 2, 3 anos na Universidade de Toronto. Sim, sim. Então, quem não aproveita é a minoria, né, como o senhor falou, e geralmente os que não têm esse suporte. A gente não pode também ser taxativo, né? Se Sim. você acaba chegando numa situação mais complicada, com pouca ou nenhuma chance de cura, você também não pode ser tão taxativo. Sim. Que a coisa tem a que pessoa fluir. não consegue estar assim naquela da positividade, Exatamente. que é uma situação mais complicada. E mesmo assim a gente sempre consegue ajudar, sempre consegue ajudar. Não interessa o grau de resposta que consiga, às vezes não consegue, mas você consegue ajudar nesses outros aspectos. Eu percebo do senhor, e o senhor demonstra muito isso, que a forma de lidar com essa situação médico e paciente, e respeitando o momento também da pessoa, vocês têm uma atenção maior, né? Um aconchego, uma forma diferente de lidar com isso hoje. É uma preparação, né, doutor? É uma preparação, mas é um cuidado que algumas escolas dentro da oncologia fazem questão de passar na nossa formação, e a nossa obrigação depois de formado é passar adiante também para os mais novos que acabam acompanhando a gente aí. Mas isso aí é ótimo, que a gente se sente um pouco mais bem amparado também, né? E eu acho que essa tendência só tem a evoluir, que eu acho que é o caminho certo. Com certeza. Pelo menos na minha forma de ver. Você resgatar aquilo que, como iniciou a medicina, né? Existe o código de ética ali, Sim. Né? Que a gente está vendo que está sendo deturpado, mas a gente consegue trazer isso de volta. Dentro da oncologia, jamais você pode perder essa humanização, Sim. porque a doença em si ela é muito grave, né? Sim. Você está entregando um remédio, veja bem, olha que absurdo, você entrega um remédio que o próprio remédio é muito difícil do próprio organismo se adaptar para combater uma doença muito grave. Então, é diferente de você dar um comprimido, eu vou tomar uma dor de cabeça, tomar um comprimido assim. Você sabe que aquele comprimido, se não te dá alergia, aquilo vai te fazer muito bem na hora, né? Você tem que tatear esse remédio na parte da oncologia. É uma arte que você tem que fazer de forma mais completa, não só de entendendo de corpo humano, mas também de espiritualidade também para esse paciente, para essa família. Doutor, olha, que bate-papo sensacional. Eu tenho certeza que não só eu, como todo mundo que nos assistiu, tirou muito proveito, viu? De todo o seu conhecimento e da forma com que o senhor está aí atendendo seus pacientes e sendo esse oncologista, né, diferenciado, que é o que a gente sente aí só de bater esse papo com o senhor. É um prazer todo meu. Como eu já falei isso, acho que é a terceira vez eu volto a hora que chamar. Doutor, eu quero que o senhor volte aqui rápido. O senhor trata dessa parte da quimioterapia, né? Falarmos um pouquinho da evolução desse tratamento. O senhor falou que tem tratamentos, a evolução está tão grande que está menos penoso, menos como é que fala? Efeitos colaterais. Toxicidade, efeitos colaterais. Toxicidade. De forma resumida, para ficar interessante, inclusive. Você viu ao longo das décadas o surgimento de diferentes classes de quimioterapia, mas todas elas são embasadas aquela função que eu te falei, da proliferação da célula defeituosa. Eles tentam quebrar aquela proliferação, mas acaba quebrando todas as células do corpo. Entendo. Né? Enfim. E aí veio a época da terapia-alvo. A gente ainda está nesse boom da terapia-alvo, que você percebe erros genéticos específicos dentro da célula, naquela sinalização para a célula se desenvolver. Aí você vai como se fosse uma tesourinha e fecha aquela via. Aquilo é alvo específico. Entendi. Tende a ter menos efeitos colaterais. E aí agora nós já estamos vivendo a época da imunoterapia, que você tira o bloqueio do nosso sistema de defesa imune para reconhecer aquela célula daquele tumor como algo que não deveria existir
e aí combate aquele tumor as nossas próprias células. Né? Você consegue Já vem numa dar evolução. você dar um remédio que aquele linfócito, vamos ser mais técnico, aquele linfócito passa a reconhecer a célula do tumor como algo que não deveria existir e precisa ser destruído. Entendi. Nós já estamos nessa fase. Olha que das maravilha. imunoterapias. E só tende a evoluir, né, doutor? Só tende a evoluir. E esses né? tratamentos ficarem cada vez mais efetivos. Sim, Só notícia boa. Sim, você tem tumores que, infelizmente, né, eu tive pacientes, eu ainda peguei essa fase, eu tive pacientes que os tumores matavam 3, 6 meses, era coisa... Hoje em dia, mesmo que eles não tenham a sorte de cair naquela fase de cura, se fizer os exames, Isso. eles ainda vivem 2, 3, 4 anos. Né? Aumentaram. Olha a diferença Com que a gente certeza. tem. Isso é relacionado a essas novas tecnologias que tem, esse novo arsenal Avanço. dentro da oncologia. Que maravilha. Vamos falar mais focado nisso da próxima vez? Vamos. Ai, sim. doutor, olha, muito obrigada mesmo. É uma honra receber o senhor aqui. E eu estou ansiosa para o próximo bate-papo. Eu também. Muito obrigado pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer deixar o seu recadinho, fazer a sua pergunta? Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá lá até o nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Entre em contato com a gente, reveja essa entrevista e um conteúdo sensacional que está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.